Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do Canal Solar. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Henrique, eu sou repórter e jornalista aqui do Canal Solar e hoje estamos reunidos mais uma vez para conversar sobre mais um assunto de muita importância, de suma relevância para o setor fotovoltaico nacional. A gente vai falar sobre a aplicação do licenciamento ambiental em empreendimentos de energia solar. A gente sabe que o licenciamento ambiental é uma etapa que integra qualquer grande projeto de engenharia, sendo ele obrigatório e, inclusive, constando em lei federal. Então, é muito importante ficar atento a essa questão, saber como que funciona todo o seu procedimento, e é isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá certo, pessoal? E para ajudar a gente a entender melhor tudo, como que funciona todo esse processo, é com muito prazer que contamos hoje com a presença do Robson Fumagalli Lima, ele que é sócio e fundador da Cerne Ambiental, está presente aqui dividindo a tela comigo. Eu já vou passar a palavrinha para ele, mas antes alguns recadinhos, pessoal, que é muito importante, né? A gente, como faz de costume em todo início de webinário, a gente passa esses recados, muita gente acompanhando o Canal Solar pela primeira vez. Então não se esqueçam de curtir, de comentar e também de compartilhar esse vídeo com um amigo, com um colega de profissão de vocês. Isso é muito importante para o engajamento do Canal Solar e também para ajudar eventuais profissionais que também tenham um interesse nesse assunto. É uma forma do YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante o suficiente para chegar até mais pessoas. Perguntas, dúvidas, questionamentos que vocês eventualmente tiverem ao longo da apresentação do Robson, vocês podem deixar aqui para a gente nos comentários, a nossa equipe de marketing, eu também vou estar aqui de olho, a gente vai fazer a seleção das perguntas e no final da apresentação do Robson, a gente passa todas elas a limpo, tá certo, pessoal? Outro recadinho importante também, né? Essa transmissão ficará disponível para acesso, né? Então, quem eventualmente tiver o interesse de rever algum conteúdo que ficou para trás, alguma dúvida em específico, gostaria de rever o que foi falado pelo Robson, é só depois acessar o YouTube do Canal Solar, esse vídeo vai ficar disponível, essa nossa transmissão, para vocês depois acompanharem da maneira que vocês desejarem. E, obviamente, também a apresentação que vai ser feita aqui pelo Robson, ela vai ser disponibilizada depois também para quem se inscreveu de forma gratuita no webinário do Canal Solar, foi até o site do Canal Solar, na aba Webinários, deixou o seu e-mail de forma gratuita, o seu nome, vai receber a apresentação para ajudar também nos seus estudos, tá? Caso vocês tenham, alguém eventualmente ainda tenha o interesse de receber essa apresentação, ainda dá tempo até o final dessa nossa transmissão, você pode ir lá no site do Canal Solar, ou então colocar no Google, no Firefox, seja qual for o seu navegador, coloca lá o Webinários Canal Solar, vai aparecer ali o primeiro link para vocês, na barra de pesquisa, e vocês fazem eventualmente ali a inscrição de forma gratuita, não tem nenhum custo, é só mesmo para vocês deixarem o e-mail para receber depois o conteúdo, tá certo, pessoal? Então, para a gente não perder mais tempo, queria dar uma boa noite para o Robson. Tudo bem, Robson? Fala um pouquinho do seu trabalho, comenta um pouquinho sobre a atuação, né, da Cerne Ambiental também para a gente. Seja muito bem-vindo a mais um webinário, tudo bem? Boa noite, Henrique, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma honra e já agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o licenciamento ambiental em empreendimentos solares. Tá? Esse tema aí que tão importante, como você comentou, Henrique, e a gente vai então falar um pouquinho aqui. Falando um pouquinho então sobre a minha trajetória aí de vida, né, de carreira profissional, vamos dizer assim. Eu sou engenheiro florestal, formado em 2002, ou portanto há 21 anos, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e atuo desde então, tá, com a parte de licenciamento ambiental. Sempre foi a minha paixão. Eu já atuei como docente, né, em disciplinas relacionadas a impacto ambiental, mas o que me faz todo dia levantar da cama e sair para trabalhar e com gosto, vamos dizer, é o licenciamento ambiental. Tá? Então, eu sou formado, também tenho mestrado na área de ciências ambientais, tá? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre alguns detalhes relacionados a essa questão do licenciamento ambiental para empreendimentos solares fotovoltaicos, ok? Nós vamos falar um pouquinho, então, né, sobre tanto quanto para grandes empreendimentos, quanto para
empreendimentos, vamos chamar de pequenos empreendimentos, que são os empreendimentos de geração distribuída. Tá? E nós temos a geração centralizada e a GD, geração distribuída. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos relacionados a isso. Tá? Eu vou passando aqui a apresentação para vocês, tá? E a gente depois, ao final, a gente vai interagindo. Beleza, Henrique? Pode ser assim? Claro, com certeza. Lembrando, pessoal, né, para deixar suas dúvidas, os seus questionamentos aqui, depois no final da apresentação do Robson a gente passa. Muita gente também já conosco, viu, Robson? Já tem o Túlio participando, o Félix, a Valéria. Já temos, sejam bem-vindos. Já temos muitas pessoas com a gente aqui, então é contigo, Robson. Vamos lá então. Vamos falar um pouco então sobre o licenciamento ambiental e eu gostaria de iniciar conversando com vocês, tá, sobre o licenciamento ambiental, fazendo uma pergunta para vocês. Vocês, na concepção de vocês acham que realmente o licenciamento ambiental é um gargalo na implantação de empreendimentos solares fotovoltaicos? Tá? Vamos pensar tanto em grandes empreendimentos quanto em pequenos empreendimentos. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre alguns detalhes específicos aí que volta e meia surgem, tá? Que a gente vai, então, trocar uma ideia e, ao final, a gente vai falar sobre isso aí. O que acontece? Nós temos, para nós falarmos sobre licenciamento ambiental, mesmo nós não sermos formados na área jurídica, vamos dizer, não somos advogados, via de regra, tá? No caso, eu não sou advogado, mas nós temos que entender o básico sobre a legislação que normatiza esses estudos de impacto ambiental. Voltando um pouquinho, como eu falei para vocês, eu trabalho já há 21 anos com licenciamento ambiental e nos últimos 2 anos a gente tem trabalhado fortemente com a questão dos parques solares. Tá? O que acontece? Muito do que eu tenho acompanhado nessa trajetória desses últimos 2 anos relacionado a parques solares, o que eu tenho notado de eventos que eu participo e outras, enfim, comunidades, cursos, o que a gente tem notado? Eu não diria que o licenciamento ambiental ele é negligenciado, porém, eu noto que em algumas situações ele é deixado em segundo plano. Tá? Por exemplo, nós temos aqui, a maioria de vocês, quem trabalha com GD, né, sabe da 14.300, a lei que veio para regulamentar a questão da geração da GD, né, da geração distribuída a partir de 2022. E o que acontece? Muito se focou na questão do prazo até 6 de janeiro de 2023 para conseguir o direito adquirido, ou seja, para ter ainda direito a não pagar fio B e não pagar parte do fio A até 2045, e nós tivemos uma enxurrada de pedidos de parecer de acesso. Para vocês terem uma ideia, mais de 30 GB no Brasil todo foi solicitado de parecer de acesso, em todas as concessionárias, né, do país. O que acontece? Agora, esses pareceres de acesso, os que tiveram sequência, eles estão na fase, entre aspas, de implantação. Mas o que ocorre? Dependendo do local onde você vai instalar, o local, quando eu digo é o estado, nós vamos necessitar de um licenciamento ambiental. Em alguns casos mais simples, que a gente vai tratar um pouco mais para frente, e em outros um pouco mais, vamos chamar, complexos ainda. O que acontece? O que a gente tem verificado? Que muitas empresas focaram, então, no pedido dos pareceres de acesso para garantir o direito adquirido de não pagar o fio B até 2045 e fio A, mas deixaram, né, meio que de lado a questão do licenciamento ambiental e agora, com os pareceres de acesso em mãos, nós temos situações em que, dependendo do empreendimento, tá, o prazo já está correndo 2, 3 meses e, obviamente, por força da lei, esse parecer de acesso tem uma validade
de 12 meses, quando nós estamos falando de mini geração. Tá? O que acontece? É óbvio que a lei existe algumas possibilidades de se prorrogar esse prazo do parecer de acesso. Mas o que a gente tem discutido nos grupos, né, relacionados à questão ambiental e questão solar? É que essa permissão ela está relativamente subjetiva na lei. Então, a gente não pode arriscar a perder esse prazo, né, de implantação de empreendimento, que vocês pensem em uma usina de 3 mega, por exemplo, pelo que a gente tem de experiência aí em implantação, é uma obra que vai girar de 4 a 6 meses, dependendo do local, das condições da obra, enfim, são N fatores. Então, temos que ficar atentos com relação a isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, um pouco sobre a situação atual, como que ocorre a escolha das áreas e como que deveria ocorrer a escolha das áreas. Mas vamos voltar um pouquinho na questão do licenciamento ambiental. Então, nós temos que conhecer o básico do ordenamento jurídico, mesmo não sendo advogados, mas um entendimento, né, do passo a passo, do tipo de licença necessária para um determinado empreendimento. Quem trabalha com consultoria ambiental, tá, tem que ter isso, né, eu diria, não na ponta da língua, mas saber onde buscar. Tá? Então, assim, eu não vou ficar aqui falando número de lei, artigo e tal, mas eu vou citar algumas leis, algumas resoluções que são importantes no nosso dia a dia enquanto consultores da área ambiental. Vocês estão vendo aí na apresentação, eu trouxe as 3 que eu considero principais com relação ao licenciamento ambiental em termos federais, ou seja, no âmbito federal. Nós temos lá no longínquo ano de 86 a resolução 001, que fala sobre o estudo do impacto ambiental e o relatório do impacto ambiental, tá? O EIA-RIMA, vamos dizer assim, fala sobre as etapas que esse processo, que esse rito deve cumprir, tá? Fala sobre exigências, por exemplo, de audiências públicas, ou seja, de consultar a população afetada. Tá? Nós temos, no ano de 97, a resolução CONAMA 237, que fala sobre a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Lembrando, então, licença prévia, ela vai dizer para nós ou para o empreendedor se aquele empreendimento ele é ambientalmente permitido. Basicamente, né, simplificando, é isso que essa licença prévia diz. A licença de instalação, como o próprio nome diz, é quando você vai poder realizar a obra. Então, quando você vai poder construir a usina. E a licença de operação é aquela licença após a nossa usina estar pronta, conectada junto à rede, tá? Nós vamos pedir para iniciar a operação dela. Tá? E nós temos a resolução 279 de 2021, que trouxe uma simplificação do estudo do impacto ambiental, principalmente para empreendimentos de médio porte, médio e pequeno porte. Eu trouxe 2 exemplos de trabalhos que a gente desenvolve, que é o RAS, que é o Relatório Ambiental Simplificado, tá? E o RDPA, que é o Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais. Em linhas gerais, nós podemos dizer que o RAS ele é realizado para se obter a LP, ou seja, a licença prévia, e o RDPA é realizado para se obter a LI, a licença de instalação. Vocês podem verificar também que eu tenho aqui na parte direita da tela uma setinha, uma seta com a legislação federal, estadual e municipal. O que quer dizer isso? Que sempre a legislação federal vai se sobrepor à estadual e a estadual sempre à municipal. Tá? Então, existe uma hierarquia com relação à legislação e, por exemplo,
uma legislação estadual, ela jamais poderá ser menos restritiva do que uma legislação federal. Exemplo, nós temos, por exemplo, licenciamentos ambientais no estado do Piauí. Na região que é cerrado, por lei federal, nós temos que a reserva legal deveria ser 20%. Existe uma lei estadual que diz que esse percentual deve ser maior. Então, portanto, ela não se sobrepõe à federal, mas ela é mais restritiva. Tá? E nos últimos anos nós temos visto muitos convênios que as prefeituras têm feito com os órgãos estaduais para que alguns licenciamentos, principalmente de impacto local, e em alguns casos as usinas solares estão nesse rol de empreendimentos, esse licenciamento está sendo municipalizado. Tá? Então, nós temos hoje grandes obras a nível federal, poderia dizer assim, médias obras, vamos chamar assim, a nível estadual, e pequenas obras, pequenos empreendimentos de impacto local a nível municipal. Nem todos os municípios do Brasil ainda possuem esse convênio. Tá? Então, nós temos alguns casos que alguns estados estão mais desenvolvidos com relação a esses convênios, outros não. Por exemplo, eu estou aqui no estado de Santa Catarina, no município de Chapecó, tá? No oeste catarinense aqui. Aqui, o município tem um convênio com o órgão ambiental estadual, que aqui é o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, para licenciar alguns empreendimentos com impacto local. Ok? Por exemplo, um município do lado aqui de Chapecó, tá? Cordilheira Alta, que é um outro município aqui, que quem é daqui pode conhecer, esse município não tem o convênio com o órgão ambiental estadual ainda. Então, mesmo sendo impacto local, o licenciamento ambiental ainda é de competência do Estado, ok? Dito isso, nós vamos, só resumindo aqui, as esferas do licenciamento e os principais, vamos dizer, tipo de estudo, tá? Isso não é uma regra, mas é o que mais comumente acontece, tá? Então, nós temos, a nível federal, vamos pensar para grandes obras, tá? Então, vamos pensar em uma usina de 100, 200, 300 mega, tá? Tanto solar quanto eólica, grandes hidrelétricas, tá? Nós temos a nível estadual, também em alguns casos, EIA-RIMA, tá? Nós temos o EAS e o RAS, que basicamente são os mesmos estudos, mas essa nomenclatura varia um pouco de estado para estado. No Paraná, nós fizemos RAS. Tá? Em Alagoas, nós fizemos EAS. Tá? Então, digamos, a finalidade e a estrutura do estudo basicamente são as mesmas, e a finalidade. E a nível municipal, para municípios que possuem já esses convênios com o Estado, nós temos o ECA, que é o Estudo de Conformidade Ambiental, o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, tá? Que isso é normatizado pelo Estatuto das Cidades, municípios que têm plano diretor também normatizam isso aí, tá? E em alguns casos o próprio EAS. Tá? Então, são alguns dos principais estudos. Vejam que todos esses estudos que eu estou listando ali, eles devem ser desenvolvidos na fase da licença prévia, tá? Para atestar a viabilidade ambiental do empreendimento. Um segundo passo lá na frente, que é a licença de instalação, são outros, vamos dizer, outros documentos. Então, você vai ter um PCA, um RDPA, como eu citei, alguns outros onde você vai fazer o detalhamento, né, de alguns programas, né, de algumas medidas que você propôs para minimizar os impactos ambientais que, obviamente, vão acontecer. A gente sabe que, por menor que esses impactos ocorram, sempre que a gente vai mexer no meio ambiente, esses impactos, obviamente, eles vão ocorrer. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cuidados necessários na hora de escolher uma área. Esses cuidados
vamos falar ambientalmente, tá? Primeiro cuidado que a gente tem que tomar. É claro que existem outros além desses 4 que eu estou citando aqui. Mas eu peguei os principais aí porque volta e meia é o que nos salta aos olhos, tá? Primeira, existência ou não de vegetação nativa e qual a sua classificação. Por que a sua classificação? Primeiro, se ela for nativa, nós temos que ver se ela é uma vegetação primária, ou seja, se é aquela vegetação que, entre aspas, nunca foi mexida, tá? Ou se é uma vegetação secundária, em que grau de desenvolvimento essa vegetação está. Se ela está no estágio inicial, médio ou avançado. Porque a gente tem algumas limitações e implicações quando falamos de vegetação em estágio primário e vegetação em estágio secundário, em estágio avançado de regeneração, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Outro item que nós temos que tomar cuidado: localização com relação a APPs e reserva legal, tá? É óbvio que a gente não vai projetar ou pretender instalar um empreendimento em APP, em via de regra, não, né? Mas tem que tomar cuidado, que volta e meia a gente vê algumas coisas aí meio do outro mundo, tá? Outro item muito importante: localização com relação a sítios arqueológicos, como comunidades tradicionais, cavernas, tá? Isso são, né, ou seja, a cavernas são a questão espeleológica, tá? Então, também. E localização quanto a áreas de proteção ou nas suas zonas de amortecimento. Por quê? Por exemplo, nós temos um parque, uma floresta nacional. Então, nós temos o limite geográfico desse parque, mas o seu entorno, em uma determinada distância, também vai existir, não vamos dizer assim, aquela impossibilidade, vamos dizer, 100% de você instalar um empreendimento, mas vão acontecer algumas restrições. O que acontece? Um exemplo prático para vocês de um cliente nosso em Alagoas. Então, foi realizado, né, foi desenvolvido o projeto, foi dada entrada com o pedido do parecer de acesso, orçamento de conexão, tá? A gente fala parecer de acesso, mas a lei tem uma nova nomenclatura, mas é mais usual a gente ainda falar parecer de acesso. O que acontece? Esse parecer de acesso já está vigente desde março deste ano, e agora está sendo feito o licenciamento ambiental. O que nós verificamos lá? Primeiro, vai ter que ser feita a supressão da vegetação. Mesmo ela sendo uma vegetação secundária em estágio inicial, vai ter que ser removida a vegetação. Outra coisa, esta área, por detalhe de 100 metros ou menos, está na zona de amortecimento de uma área protegida do Rio São Francisco. Tá? Qual a implicação disso? Vai inviabilizar o empreendimento? Não. Tá? Então, quando a gente fala da vegetação que vai ser suprimida, nós vamos ter que fazer o quê? Um projeto para compensar essa supressão. Então, 3 hectares de vegetação nativa vão ser suprimidos e outros 3 vão ter que ser deixados como reposição. Detalhe, o estado de Alagoas ainda não normatizou a questão de você comprar créditos de reposição. Tá? Em alguns estados, como o Ceará, isso já existe. Isso, de certa forma, facilita. O que acontece? O empreendedor vai ter que comprar 3 hectares de floresta nativa, tá? Do mesmo bioma, preferencialmente na mesma bacia hidrográfica, averbar na matrícula que esses 3 hectares ficarão intocáveis, né, que vai ficar como, né, uma compensação pela supressão desses 3 hectares para a implantação do empreendimento. Com relação a estar na zona de amortecimento do monumento do Rio São Francisco, o que acontece?
esse projeto, esse licenciamento, esse estudo de impacto ambiental, ele vai ter que ser encaminhado para o órgão ambiental estadual, que lá ainda não é municipalizado, tá? E o órgão ambiental vai ter que pegar esse processo e encaminhar para o ICMBio, para o ICMBio dar a anuência dele, tá? Não quer dizer que o ICMBio vai autorizar através de alguma licença. Quem vai autorizar continua sendo o órgão ambiental. Mas vamos dizer, das condicionantes para que essa licença seja emitida é essa anuência do ICMBio. Então, mais um tempinho aí que provavelmente o empreendedor vai ter que, né, perder em função desse detalhezinho aí. Tá? Então, são alguns casos aí que ocorrem. Aqui para vocês, pessoal, eu vou mostrar. Eu acho que ele está desconfigurado, deve ser por causa da resolução da tela, né, Henrique? Alguma coisa aqui que ficou. Mas dá para entender. Tá? O que acontece no dia, atualmente, vamos dizer assim, não em tudo, mas em alguns casos, o que acontece? O empreendedor define a área através de critérios técnicos. O que seriam critérios técnicos? Como é que é a geologia do local, como são as redes próximas, tem conexão, não tem conexão, vai ter pouca obra, como é que é a subestação que vai receber, tá? Viabiliza, então, esse projeto na concessionária, tá? Ou na ANEEL, dependendo se é GC, tá? E, posteriormente, encaminha o licenciamento ambiental. Isso cai naquele exemplo que eu falei para vocês lá de Alagoas, tá? O que isso pode acontecer? O que pode acontecer quando isso é realizado nesse cronograma, vamos dizer, nessa linha do tempo? A área pode ser inadequada, tá? Por N fatores. Pode haver um atraso no cronograma da obra, tá? Que é o que provavelmente vai acontecer ali em Alagoas, em função dessa consulta para o ICMBio. Tá? E, em alguns casos mais drásticos, até a própria inviabilização do projeto. Tá? Obviamente, a gente não viu nada relacionado a isso, mas tem que se tomar certos cuidados. Então, aqui eu coloquei como que deveria ser esse processo. Tá? Então, primeiro, a definição da área, além dos critérios técnicos, deveria levar em conta critérios ambientais. Tá? Eu não estou falando aqui, tá, que você tem que fazer um EIA-RIMA, um EIS, um RAS, já nesse momento. Mas você tem hoje ferramentas muito potentes, tá? Nós utilizamos algumas aqui, tá? Que você consegue, através de bancos de dados, verificar se ela está em zona de amortecimento, se ela está em APP, em reserva legal, se tem área indígena próxima, área demarcada, enfim, todas essas condicionantes que lá na frente podem dar algum problema para o empreendedor, já deve ser feito nessa fase aqui. Então, nós temos esse caso, e nós temos outro caso, por exemplo, no estado de São Paulo, onde o empreendedor já disse, primeira coisa que a gente fez foi buscar áreas de lavouras. Tá? Então, áreas de lavoura, geralmente, tu tem a lavoura aí, tu não vai ter vegetação, se tu tiver vegetação é coisa pouca na divisa, tá? Então, isso facilita. Então, faça essa primeira análise desses critérios, tanto técnicos quanto ambientais. Posteriormente, viabiliza-se esse projeto na concessionária ou na ANEEL. E, em paralelo, aqui eu já costumo dizer que você já deve aí sim iniciar, porque você, nesse primeiro momento, quando você definiu que a tua área, definiu não, mas né, verificou que os critérios técnicos e ambientais são aceitáveis, vamos dizer assim, você já tem condição de iniciar o licenciamento ambiental. Porque quando nós estamos falando de GC geralmente nós estamos falando de EIA-RIMA. EIA-RIMA é um processo muito mais detalhado, que leva muito mais tempo, passa por muito mais etapas, passa por consulta pública, por audiência pública, enfim. Então, quanto antes começar esse processo, pelo menos que seja da coleta dos dados, tá? Porque o tempo também de coleta de dados a campo,
coleta de dados primários, que a gente chama, tá? Também deve ser maior. Então, esse licenciamento ambiental, a gente recomenda que ele já iniciasse, vamos dizer, mais ou menos na metade do período dessa consulta para viabilizar o empreendimento na concessionária, ok? Falando, então, sobre aquela nossa pergunta se o licenciamento ambiental seria ou não um gargalo, né? Antecipando um pouquinho a resposta do nosso pensamento, é claro, cada um tem o seu pensamento, tá? A gente vê o licenciamento ambiental como um aliado e não um inimigo do empreendedor, tá? Porque a gente é uma coisa, vamos dizer, que a gente tem que fazer, eu diria que a gente tem que fazer por dois motivos principais. O primeiro é para garantir um desenvolvimento socioeconômico adequado. Então, não adianta você querer realizar um empreendimento, mas deixar a questão socioambiental de lado. Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Então, entre essa parte, vamos dizer, da sustentabilidade do empreendimento, a médio e longo médio e longo prazo também. Tá? Isso é muito importante. E, obviamente, nós temos as questões legais. Tá? Como eu já citei para vocês, existem algumas normas, alguns ritos que o empreendedor ele tem que seguir. Então, o licenciamento ambiental vem garantir o que para o empreendedor, no nosso ponto de vista? Primeiro, segurança para o empreendedor. Tá? Essa segurança, eu abriria ela um pouquinho mais, porque com certeza, eu não coloquei aqui, mas quando nós falamos de segurança, nós também estamos falando que normalmente esses grandes empreendimentos vão buscar financiamento. Tá? E esse financiamento, ele, via de regra, está atrelado ao processo de licenciamento ambiental. Normalmente é um fator determinante. E quando nós falamos ainda de licenciamento externo, licenciamento do exterior, ainda mais. Tá? Então, essa segurança para o empreendedor é fundamental. Obviamente, nós temos a questão do cronograma da obra, dele não ser atrasado, tá? E também muito importante, um pouquinho para frente ali eu vou mostrar para vocês uma reportagem, faz com que a comunidade afetada sinta-se segura com relação às ações que vão ser realizadas nesse empreendimento. Tá? A gente sabe que principalmente grandes empreendimentos, vamos dizer, esse ruído sobre o empreendimento, ele começa já na fase lá de planejamento, quando se começa a prospectar a área, tá? Aí começa, né, um fala isso, outro fala aquilo, né? Então, essa insegurança, principalmente para comunidades mais, vamos dizer, tradicionais, pessoas um pouco mais de idade, que são mais apegadas ao seu local, tá? Isso com certeza já é um impacto ambiental, tá? que ocorre. Tá? Então, muito importante que esse licenciamento ambiental, quando nós falamos em licenciamento ambiental, é o processo, ou seja, é desde o estudo ambiental até que se chegue à licença. Tá? E, obviamente, depois da licença, a sequência da vida útil desse empreendimento, também algumas ações devem ser tomadas. Ok? Então, só para nós resumirmos aqui a questão dos licenciamentos ambientais, né, que eu falei sobre a questão principalmente das comunidades afetadas, nós temos aqui, basicamente, são os 3 meios que nós estudamos no licenciamento ambiental. Então, o meio físico, tá? Então vamos pensar solo, recursos hídricos, geologia, geomorfologia, clima, tá? Declividade, tudo isso no meio físico, ok? No meio biótico, os tradicionais fauna e flora, ou seja, os animais e as plantas. E no meio socioeconômico, aí vai entrar a população. Tá? Então, comunidades afetadas, lembrando que quando nós falamos de comunidade afetada, nós não podemos nos restringir ao local, vamos pensar na área do empreendimento, no terreno do empreendimento, mas sim ao redor também nós temos as áreas de influência que nós chamamos. Então, nós temos a área de influência direta, indireta. Tá? Então,
Isso é muito importante. Então, assim, importante considerar a conexão entre todos os meios. Então, se você vai afetar a fauna e a flora, alguma coisa vai afetar a população. Por quê? A população fazia uso daquelas espécies para extrativismo, fazia uso, né, de algumas espécies da fauna, de abelhas, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso está interligado e um levantamento adequado disso aí vai, então, ser capaz de minimizar esses impactos que vão ocorrer em função deste empreendimento. Então, eu trago para vocês aqui uma reportagem que saiu no UOL em 21 de março desse ano ainda. Tá? Alguns de vocês certamente já viram ela, tá? Que fala sobre, qual é o título? O avanço das usinas de energia solar desmata e exclui moradores do semiárido. Tá? Então, vejo que só isso aqui já é um impacto, tá? Vai impactar atuais e futuros empreendimentos, com certeza. Tá? Em resumo, o que acontece? Nesse caso aqui, nós estamos falando de geração centralizada, tá? Grandes parques solares, aonde, tá, está havendo um debate que, primeiro, a energia que é gerada no local não beneficia os moradores da região, tá? Porque normalmente isso vai para, né, o sistema e o sistema distribui, vamos dizer, como normalmente é distribuído de uma hidrelétrica, de uma eólica. Existe também a questão da fauna e da flora, que alguns moradores também estão, né, contestando esse processo. Então, o que acontece? Tanto os moradores quanto os pesquisadores ouvidos nessa reportagem, o que eles contestam não é a forma como a energia é gerada, porque a energia solar, obviamente, a fonte é uma fonte limpa e adequada, mas o sistema, grandes usinas, no ponto de vista deles, tá, seria, né, inadequado para esse tipo de região. Tá? Então, isso aí nós entramos numa discussão que volta e meia a gente visualiza. A eólica também tem muito essa discussão. Tá? O que se adota, basicamente, que eles dizem que seria, vamos dizer, o ideal, que esses grandes parques fossem, ao invés de instalados num local, por exemplo, uma usina de 200 megas, fosse feito 20, 30 usinas menores, tá, espalhadas. E, obviamente, que beneficiassem essas comunidades que são afetadas. Que não é o que nesses casos acontece, porque a gente sabe que isso, né, cai na rede principal e ela é, enfim, distribuída pelo sistema nacional. Tá? Então, eu trouxe aqui só um contraponto para vocês aí, para mostrar aí como que as coisas acontecem. Então, eventualmente, né, volta e meia, a gente tem algumas discussões sobre modelo de implantação de usinas, principalmente na geração centralizada. Como é que estamos de tempo aí, Henrique? Temos mais aí uns 5, 10 minutinhos aí, mais ou menos isso? Não, temos um tempo sem problemas, Robson. Pode prosseguir dentro do seu tempo. A gente consegue organizar aqui sem problemas. Tranquilo. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre GD, tá? Que é o que eu acredito que a maioria de vocês aí trabalham com GD. Nós também aqui, vamos dizer, o nosso carro-chefe é GD, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, não são todos, obviamente, mas alguns exemplos onde a gente atua e como que, né, o órgão ambiental opera com relação a GD. Então, nós temos alguns estados onde há ou uma dispensa no licenciamento ambiental, até agora com a nova lei da geração distribuída 14.300, novos projetos caíram para 3 megas, mas vamos considerar que temos ainda empreendimentos de 5 megas, aonde o licenciamento ele é dispensado ou ele é simplificado.
Então, alguns estados aí, nós temos São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Algumas exceções, e vejam que essas exceções, esse asterisco que eu estou mostrando para vocês, vai ser linkado lá naqueles cuidados que a gente tem que tomar. Então, projetos com necessidade de supressão da vegetação e ou áreas protegidas. Tá? Então, são alguns, né? É mais simplificado, é dispensado, mas em alguns casos, né, dependendo da situação, por isso que é importante lá no início, quando você sai prospectar áreas, que vocês, né, busquem, né, por áreas que não tenham esses itens aí que podem, né, solicitar um licenciamento, vamos chamar de convencional, tá? Eu chamei de convencional aqui. Então, nós temos o estado do Ceará. O estado do Ceará, apesar de ele ter um licenciamento, vamos dizer, convencional, mas ele tem vários municípios já que estão municipalizados ao licenciamento. Tá? Alagoas, também na questão estadual ainda, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Tá? Então, assim, eu vejo que o caminho é a simplificação no sentido, né, de uma migração para, se não todos, a maioria dos estados. Eu acredito que esse ano, ano que vem, simplificar ou dispensar licenciamento ambiental para GD, tá? E também trabalhar com a questão da municipalização. Tá? Eu creio que isso deva acontecer muito em breve. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os gargalos que nós temos, né? Voltando lá na pergunta, será que o licenciamento ambiental é um gargalo? Tá? Eu coloquei aqui três, vamos dizer, três principais motivos para que a resposta seja sim, seja um gargalo. Primeiro, em alguns casos nós temos a mentalidade do empreendedor. Tá? Isso é algo que nós temos que trabalhar muito bem. Tá? Segundo, prestadores de serviços sem a devida capacidade técnica, e eu diria mais, a capacidade de gestão do processo. Porque não adianta nada você fazer um estudo ambiental, entregar para o empreendedor e o empreendedor, ó, se vire, faça agora, vá para o órgão ambiental e até que saia licença. Você tem que ser capaz de fazer esse processo, né? O ideal é que você faça o protocolo, que você acompanhe, tá? Que você faça as cobranças. Porque a gente sabe que, na maioria dos casos, o empreendedor quer as suas licenças, quer ter o seu empreendimento adequado, tá? Legalmente adequado, tá? Mas não quer, né? Não é a área dele. Tá? Normalmente, ou ele é da área de finanças, ou é da área de engenharia, vamos dizer, engenharia civil, engenharia elétrica. Então, essa parte ambiental, ele não quer, né, botar a mão, vamos dizer assim. E outro gargalo é a demora na análise do processo junto ao órgão ambiental. A gente tem visto algumas empresas na Bahia sofrendo bastante. Tá? O estado da Bahia, apesar de ser simplificado, tá? A coisa, até um pouco tempo atrás, a última notícia que nós tínhamos é que os processos lá estavam travados desde o ano passado. Tá? Então, isso são, né, eu diria que esses são os três principais fatores para a ocorrência do gargalo na área com relação ao licenciamento ambiental. Então, o que nós sugerimos? Vamos falar sobre a mentalidade do empreendedor. Tá? Quando a gente fala de mentalidade do empreendedor, a gente basicamente ouve quanto custa, tá? Esse é o primeiro. Segundo, quanto tempo demora para sair a licença ambiental? Tá? Temos mesmo que fazer isso? Tá? Não tem como simplificar. E se ele, vamos dizer, se convenceu dos três primeiros, passa para o quarto. Daí ele vai te dizer, estamos com pressa, quando é que você pode iniciar os trabalhos? Tá? Sempre é, né? Então, custa tanto, o tempo médio é esse, mas é órgão ambiental, sabe como é que é, tá? Realmente a gente tem que fazer isso, porque a lei exige, né, ambientalmente correto assim. Tá, beleza.
aceito, vamos fechar o contrato. Quando é que vocês podem começar? A gente está com pressa. Essa é a expressão que a gente ouve muito. Então, o trabalho na mentalidade do empreendedor, eu sei que isso é uma coisa cultural, né, a nível do Brasil, tá? Infelizmente, o licenciamento ambiental é visto por muitos empreendedores e até pelo governo como um entrave ao desenvolvimento, tá? Mas o que nós vemos? Nós vemos que as coisas têm que caminhar paralelas. Tanto o desenvolvimento econômico quanto a questão da sustentabilidade ambiental, tá? Segundo gargalo, os prestadores de serviço, tá? Então, isso, né, não é sair falando mal de A ou B, de concorrente. Concorrência existe em tudo que é área, tá? Mas o que a gente verifica? Porque a gente volta e meia, a gente pega alguns processos que já foram iniciados e não foi dado conta, né? Então, vem isso para quem trabalha com consultoria ambiental, é uma das piores coisas, é pegar algo que alguém já começou a fazer, tá? Primeiro, se veio para você que não estava certa coisa, muito certa coisa. Então, você tem que refazer em cima de algo, é melhor dizer, ó, empreendedor, vamos gastar um pouquinho mais de tempo, vamos começar do zero, tá? Vamos refazer isso aqui para fazer certo, que lá no final a coisa vai dar certo, tá? Então, alguns cuidados aí que agora o empreendedor tem que ter. Primeiro, analisar o histórico do prestador de serviço. Tá? Na nossa área é muito comum um empreendedor conversar com outro, um investidor. Fiz tal usina, quem é que fez para ti o licenciamento, o pessoal trabalhou bem. Tá? Então, isso é importante. Conversar com os contratantes anteriores, analisar, então, o histórico, né, dessa consultoria, que projetos que ele já atuou. Tá? E o terceiro item, que é uma coisa que a gente bate muito, que a gente internalizou aqui na empresa, que é o seguinte: obviamente você vai ter como parâmetro o preço para a contratação de uma consultoria, mas ela nunca pode ser a única coisa, tá? Obviamente você vai chegar a um denominador comum, mas nunca que seja a única coisa, melhor dizendo, a ser levado em conta nessa contratação. E essa aqui, que eu diria assim, que é algo que eu diria que dos 100%, vamos dizer, dos gargalos, essa aqui está com 60% ou 70%, que é a demora, tá, na análise do processo junto ao órgão ambiental. Então, já citei o caso da Bahia, mas a gente tem alguns outros estados e municípios. O município é um pouco menos complexo, tá? Uma coisa que veio facilitar é que agora nós temos, se não 100%, mas quase 100% dos processos eletrônicos. Então, você não precisa sair daqui em Alagoas, protocolar fisicamente o processo. Tá? Então, você entra no sistema, você se cadastra ali e faz tudo o acompanhamento. Mas essa gestão do processo, ela é importantíssima. Então, a gente elencou aqui eu elenquei 3 itens que a gente julga imprescindíveis para ter uma boa gestão do processo. Primeira, fazer uma reunião pré-início dos trabalhos com o órgão ambiental, seja ele estadual, seja ele municipal. Tá? Em alguns casos federal, mas normalmente é estadual ou municipal. Tá? Se apresentar, às vezes você é novo no estado ou novo no município, você se apresenta, estamos aqui, vamos desenvolver um estudo de impacto ambiental para a usina XYZ, tá? Então, esse bom contato com o órgão ambiental desde o início é fundamental. Obviamente, manter contato permanente, mesmo você sendo capaz de acompanhar o processo, vamos dizer, de forma online, né, praticamente em tempo real, pedir um documento, dar um parecer, mas assim, a gente sabe que de tempo em tempo a gente, né, tem que dar uma ligadinha, mandar um e-mail, como é que está o processo tal, ou o prazo está vencendo daqui a 2, 3 dias, ou o prazo já venceu para análise, tá? Qual é que é a previsão, tá? E isso aqui também eu acho muito importante, é procurar atender a solicitação do órgão ambiental, não bater de frente. Não quer dizer que você vai cumprir à risca tudo que é exigido sem contestar, vamos dizer assim, mas existem formas e formas de você
vamos dizer, não concordar com aquela exigência e argumentar tecnicamente. Tá? Então é importante você não chegar batendo na mesa, né? Vamos dizer, sendo virtual, hoje em dia, mandar um e-mail mal educado, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, resumindo, né, os três gargalos que a gente entende que contribuem para o atraso nos processos de licenciamento ambiental é a questão dos empreendedores, tá? A questão da consultoria em si e a questão do processo de gestão junto ao órgão ambiental. Via de regra, tá? O que a gente acompanha no mercado aí há um bom tempo é isso aí. Tá? Opa, pulou aqui. Então, a resposta, né? Isso eu deixo com vocês aí para vocês se responderem internamente, se quiserem responder no chat, fiquem à vontade, né, qual é a sua resposta, né, para aquela nossa pergunta inicial? Será que o licenciamento ambiental é realmente um gargalo? E se é um gargalo, quais as formas que a gente tem para melhorar isso aí? Tá? Então, de forma resumida, pessoal, é isso aí com relação ao assunto. Tá? A gente procura otimizar o tempo aqui, não trazer coisa muito técnica, é mais um bate-papo aí, acho que esse é o intuito, né, Henrique, desses webinários aí, trocar conhecimento. Obviamente tem nós aqui que trazemos o assunto, mas, né, quem está participando aí é que vai, né, vai comentar e vai fazer suas perguntas, fique à vontade aí, agora deixo aberto para vocês aí. Legal, Robson. Eu que agradeço, inclusive, pelas suas explicações. É muito legal quando a gente consegue ter esse jogo de cintura, né? Da gente não ir para o muito técnico, mas, ao mesmo tempo, não simplificar demais um assunto, né? Porque, justamente, eu acho que eu acho importante terem as dúvidas também do pessoal que está com a gente, porque, senão, o conteúdo fica parecendo que não adiantou a gente fazer esse nosso webinário, né? Mas, sim, claramente também, quando a gente começa a ver que há muitas dúvidas simples, é também porque o conteúdo não foi tão muito bem explicado, né? Então, eu acho muito legal a gente conseguir trazer. E com relação ao tempo, acho que foi bem dentro daquilo que a gente estava imaginando mesmo, viu, Robson? Antes de abrir, então, para as perguntas do pessoal, gente, já podem colocar aqui no chat. Eu tenho uma curiosidade só que eu fiquei durante a nossa apresentação, que você falou muito da questão, né, do tempo de viabilização, de diferença, né, para uma usina de geração centralizada, uma usina de geração distribuída, que são questões diferentes, né, maneiras diferentes de você conduzir de você obter um licenciamento. Existe uma diferença muito grande, assim, de tempo para a obtenção do licenciamento em usinas de geração centralizada e de geração distribuída? É que assim, ó, vamos pensar numa centralizada. Centralizada, vamos pegar aí 200 megas, 150 megas, aí, que normalmente é daí para cima que os grandes projetos estão saindo. Então aí nós falamos de grandes áreas aí de terra, aí vamos falar 300, 400 hectares. Então o impacto é muito maior. Se o impacto é muito maior, o estudo requerido, ele via de regra vai ser um EIA-RIMA. Tá? Então você vai requerer uma equipe multidisciplinar, eu diria aí, ó, por baixo, uma equipe enxuta, 15 profissionais aí, alguma coisa assim, de 12 a 15 profissionais, com um tempo de coleta de dados maior, tá? Obviamente, vamos falar da Nordeste, a variabilidade climática é um pouco menor, né? A gente tem lá o inverno, que o pessoal chama, que é quando chove, né? E o verão é o restante do ano, vamos dizer assim. Então, isso é o processo só da coleta de dados. Então, quando você vai para a órgão ambiental, o tempo de análise também vai ser maior, tá? E o processo para se chegar a uma licença prévia também, porque você vai ter que fazer audiência pública, você vai ter que consultar a comunidade também com certo tempo, você vai ter que disponibilizar em locais públicos, e agora de forma online também, o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, que é um resumo do EIA, que o EIA é mais técnico, aí o RIMA é um linguajar mais simples. Tá? Já na geração distribuída, ou você tem
uma dispensa de licença, tá? Uma dispensa da licença, então você, né, você anexa o processo, você faz alguns estudos mais pontuais, a área de abrangência também é menor, então com certeza aí você pode botar aí, ó, vamos pegar uma média, assim, você pode fazer um estudo, é claro, como eu falei, é uma média, pessoal, né? Então, assim, ó, você pode fazer um estudo simplificado para GD em 45 dias, 60, tá? Um EA-RIMA não baixaria de 6 meses o processo, tá? Até mais, dependendo da complexidade do local, tá? Então, basicamente, isso aí. É uma diferença bem significativa com relação a isso aí. Tanto no levantamento de dados, quanto na análise do processo do órgão ambiental. Legal, excelente. Então, pessoal, vou abrir agora então para as dúvidas de vocês, né? Já vi que tem já participação também. O Marcos Antônio, ele participa com a gente aqui, Robson, e ele faz o seguinte questionamento, né? Ele pergunta se existe uma regra específica federal de distância de rios e lagos de sistemas de energia solar, eólico, empreendimentos de energia renovável. Ótima pergunta, Marcos Antônio. Boa noite. Marcos Antônio, via de regra, são as distâncias do Código Florestal. Tá? Então, você vai ter a questão das APPs. Tá? Então, córregos, rios, dependendo da sua largura, essa largura ela vai aumentar. Quanto mais, vamos dizer, maior é a largura do corpo hídrico, vamos chamar. Da mesma forma, represas, lagos, enfim, mas o que tem que se seguir é a legislação federal no Código Florestal. Sempre lembrando, você pode ter uma legislação municipal ou estadual mais restritiva ainda. Tá? Com relação a APPs, a restrição, assim, a distâncias de rios, lagos, tá? Eu não tenho conhecimento de algo mais restritivo, tá? Como aquele exemplo que eu citei da reserva legal, tá? Mas, Marcos Antônio, via de regra, você tem que seguir Código Florestal, tá? Então, essa é a regra geral. Legal, excelente. Obrigado pela participação, Marcos Antônio. Pessoal, acho que a gente está chegando já perto mais ou menos de 1 hora, né? Que é o horário que a gente geralmente estipula aqui, né? Para o nosso webinar. Tem mais pergunta também chegando. Pergunta aqui do Antônio Filho agora, Robson. Ele pergunta o seguinte, né? Por onde iniciar as solicitações para a licença ambiental dos órgãos federais, estaduais e municipais ou em uma unidade comum destas? Marcos Antônio, boa noite. Primeira boa pergunta. Assim, ó, vamos dizer, primeira ação que você tem que fazer é dimensionar o empreendimento. Então, assim, via de regra, existem dois parâmetros gerais que são considerados. A primeira, vamos falar da usina solar, né? Qual a potência dessa usina? Quanto ela vai gerar? Tá? Então, nós temos a GD até 5 e agora com a regra nova até 3, e empreendimentos maiores. Tá? Via de regra, a legislação ela enquadra então, na potência e na área de construção desse empreendimento. Então, esses empreendimentos eles vão ser, então, assim, ó, a gente entra basicamente no órgão ambiental estadual, tá? E se tiver algum direcionamento específico para algo que hoje é mais raro, vamos dizer assim, tá? Hoje o órgão ambiental, vamos dizer, de grandes empreendimentos está a nível estadual, tá? Então, hoje, eu não diria que 100%, mas próximo a isso, se não for 100%, todas as exigências estão online nos sistemas dos órgãos ambientais. Então, assim, eu vou começar a atuar num estado novo, por exemplo, no Amazonas. A gente nunca trabalhou no Amazonas. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar licenciamento ambiental Amazonas, que vai me aparecer o órgão ambiental. Eu vou entrar naquele órgão ambiental e lá eu vou ver quais as exigências para aquele tipo de empreendimento, levando em conta, então, tamanho e potência. Tá? Então, o início de todo o processo é a consulta ao órgão ambiental. Tá?
Perfeito, maravilha, Robson. Acabou minha conexão caindo aqui, pessoal. Tranquilo. Já tô de volta. A Fabiana, ela participa também. Ô, Robson, a gente falou aqui, né, sobre a questão de, em média, quanto tempo demora para sair as licenças, né? A gente falou principalmente de GD e GC, mas é uma pergunta da Fabiana, acho que seria legal a gente trazer. E se você tem, de repente, algum complemento que poderia trazer para a pergunta dela também, né? Ela participa perguntando... Vamos lá, Fabiana. Boa Né, noite, Fabiana. Tudo bem? Boa pergunta. A Fabiana fez a pergunta que os empreendedores muito nos fazem, Fabiana, mas assim, até nós ficamos assim na expectativa quanto tempo demora para sair uma licença, tá? Então nós temos alguns prazos legais que variam um pouco de estado para estado quando a coisa é mais simplificada, tá? Então você tem um estado que é 30 dias para analisar e dar um parecer, tá? Não quer dizer que essa licença vá ser emitida, porque o que acontece? O órgão ambiental, vamos dizer, tem 30 dias. Nesses 30 dias ele faz essa análise, se tiver alguma pendência, ela comunica ao empreendedor para o empreendedor resolver esta pendência, tá? Então, assim, ó, eu trabalharia assim, ó, com um prazo razoável, tá? Entre protocolar e ser emitida uma licença mais simplificada, 60 dias. Tá? Mas assim, quando eu começo a negociar com o empreendedor, essa é uma das primeiras coisas que eu digo. Eu não tenho como te garantir que vai ser em 60, em 40, em 30 dias. Tá? O que eu vou te garantir é que eu vou fazer uma gestão adequada, tá? E sempre que necessário, nós vamos responder aos questionamentos, né, do órgão ambiental. Então, Fabiana, assim, ó, o tempo, legalmente, ele varia de órgão ambiental para órgão ambiental, mas nós temos presenciado algumas situações, como eu já citei, da Bahia, que nós temos projetos aí desde setembro do ano passado, que não foram nem analisados, tá? Então, isso vai muito da gestão do processo. Tá, acho que é por aí, Fabiana. Obrigado, Fabiana, pela sua participação. A gente também tem aqui a participação da JA Serviços em Geral, né? Um profissional linkado no perfil da empresa, né? E participando aqui falando sobre fauna, né? Ele pergunta o seguinte, né? Sobre fauna, principalmente em se tratando de pássaros, as legislações atuais, com ênfase em estadual e federal, são pouco ou muito flexíveis? Assim, ó, JA, boa noite, JA, tá como JA, vamos chamar de JA. Assim, ó, com relação a isso, eu diria que assim, ó, o que pode, vamos dizer, impactar um licenciamento ambiental? É a verificação da existência de alguma possível espécie ameaçada ou em vias de extinção, tá? Então, isso realmente pode atrasar, vamos chamar de atrasar o licenciamento ambiental. Lembrando que a consultoria ambiental, ela não licencia o empreendimento, vamos dizer, ela não emite a licença, ela faz um estudo técnico e encaminha para o órgão ambiental analisar. O órgão ambiental é que vai emitir a sua licença, tá? Então, eu diria assim, JA, o maior risco é que você detecte, enquanto profissional da área da avifauna, a ocorrência de uma espécie, tá? Uma espécie que esteja em vias de extinção. Aí você pode dar uma travada no seu licenciamento ambiental. Aí, em alguns casos, a gente tem aí risco de atraso no cronograma em função da criação de uma medida específica para essa espécie, ou em alguns casos mais delicados, até o próprio indeferimento da licença, que pode acontecer, né? O órgão ambiental, ele não é obrigado a licenciar, ele vai pegar o estudo que você vai mandar e vai analisar, tá? Então é por aí a coisa. Perfeito, obrigado ao Lucas, né, que se identificou aqui, né? A gente agradece pela Lucas, pergunta. boa noite. Obrigado aí, viu, Lucas, pela pergunta. E imagina, não precisa se desculpar, não, tá tudo certo. Também a gente tem uma pergunta agora do Mauro. Ele participa com a gente, né? Primeiro desejando boa noite, perguntando quando falamos de área de amortecimento, Sim. que a gente já falou bastante nesse nosso webinário também. Ele pergunta qual seria a distância onde o empreendimento poderia ser instalado.
Boa noite, Mauro. Mauro, essa resposta não tem uma regra, Mauro. Essa resposta nós vamos achar aonde? No plano de manejo da unidade de conservação. Tá? O plano de manejo vai dizer quais tipos de empreendimentos podem ser instalados na zona de amortecimento e quais só podem ser instalados fora da zona de amortecimento. Tá? Por isso que o órgão ambiental estadual vai pegar o estudo que a consultoria encaminhar e vai mandar para o ICMBio, no caso, tá? E o ICMBio vai dizer, não, vocês estão a 100 metros, estão dentro da zona de amortecimento. Pela nossa lista aqui, parques solares e pequenos porte é permitido, ok? No caso, se fosse, por exemplo, uma grande usina de 200 mega, que a gente pega 400 hectares, eu já vejo com outros olhos. Eu vejo que dificilmente o órgão daria uma anuência com relação a isso, tá? Então, assim, a resposta vai estar sempre, Mauro, lá no plano de manejo da unidade de conservação, tá? Seja ela federal, estadual e até alguns casos municipal, tá? Então, obviamente, quando eu falo ICMBio é se a unidade de conservação for federal, né? Legal, excelente, Robson. Pessoal, eu vou fazer a última pergunta, tá, do nosso webinar, a gente estendeu um pouquinho mais o nosso tempo. Quem eventualmente tiver outras dúvidas e quiser fazer para a gente aqui no chat, pode fazer. A gente vai anotar e depois a gente responde vocês juntamente com o Robson, a gente pega com vocês certinho as dúvidas e a gente depois consegue encaminhar para vocês, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, enviem as dúvidas para a gente no Instagram do Canal Solar, tá? A gente depois consegue entrar em contato com o Robson e aí a gente responde as dúvidas para vocês certinho, tá bom, pessoal? Infelizmente, a gente está com um limite já de tempo. Então, para a gente finalizar, Robson, tem uma pergunta do Ederaldo Pereira, que ele participa aqui perguntando o seguinte, né? Robson, em relação aos parques eólicos, eu vi defensores da fauna fazendo referência em preocupação pela quantidade de eólica aqui no Nordeste e a morte de pássaros. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Boa noite, Ederaldo, tudo bem? Ótima pergunta. O Ederaldo é nosso parceiro aí na área técnica aí, parceirão lá de Alagoas, uma referência aí nos projetos. Ederaldo, como tu mesmo perguntou, é a minha visão sobre o assunto, né? A minha visão é a seguinte: tudo passa por determinação de impacto e monitoramento adequado, tá? Impactos, eles vão sempre ocorrer, tá? O que ocorre? Nós temos que fazer um monitoramento adequado, porque esses parques, tanto parque solar quanto eólico, ao longo da vida útil deles, programas de monitoramento, seja de vegetação, seja de fauna, como é o caso da avifauna, eles vão ser desenvolvidos. Eles têm que ser desenvolvidos e enviados relatórios para o órgão ambiental. Então, a minha visão, que é uma visão pessoal, vamos dizer, é a seguinte: tudo passa pelo monitoramento adequado, tá? Existem bancos de dados que podem estudar, por exemplo, rotas migratórias de espécies, e você pode verificar que espécies são essas, se são espécies que estão em vias de extinção ou não, para adequar o seu projeto, tá? Então, estudo adequado, estudo de impacto ambiental adequado, monitoramento adequado, tá? Passa por aí, Ederaldo. Legal, excelente, Robson. Em nome do Canal Solar, eu queria agradecer a sua presença, o seu tempo. A gente sabe que na correria do dia a dia, com a energia solar, né, com os empreendimentos de engenharia cada vez maiores, né, e necessitando cada vez maior de mais demanda, a gente poder ter um pouquinho do seu tempo para poder trazer conteúdo e principalmente educação para o pessoal é de fundamental importância. Então, em nome do Canal Solar, eu queria te agradecer. Ótimo. Henrique, muito obrigado. Obrigado ao Canal Solar aí pela oportunidade. Estamos sempre disponíveis aí no que precisar. Eu acho que é um assunto muito importante essa questão do licenciamento ambiental, tá? A gente tem que procurar aliar, ter desenvolvimento econômico, mas também não pode esquecer da parte ambiental, da parte de sustentabilidade, tá? Obrigado a todos que estiveram conosco aí e uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana
E a gente se vê na semana que vem com mais um webinário do Canal Solar. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem.